Fala galera, sejam bem-vindos ao podcast Na Órbita do Enem, podcast que vai te ajudar a estudar para o Enem tanto na parte de atualidades quanto redação, enfim, os assuntos que envolvem temas mais populares e que vão expandir o teu repertório na hora de resolver a prova do Enem. Beleza? Hoje nosso assunto então, independência do Brasil. Uma data que é mais que apenas um feriado, né? Exatamente, apesar de hoje não termos algo tão ressaltado na nossa cultura, principalmente, né, com relação ao Dia da Independência, a gente encara mais como um feriado mesmo, e o dia do desfile cívico, mas trouxemos o nosso convidado especial, que é o professor Chico, muito conhecido pelos seus hits, professor Chico Hits, e ele vai contar um pouquinho pra gente como que aconteceu essa independência no Brasil, como que o Brasil se tornou um país independente mesmo, e qual é a interferência disso, o que aconteceu de verdade, tem muita história, tem o politicamente correto, tem o politicamente incorreto, enfim, tudo isso a gente vai debater um pouquinho. Antes de qualquer coisa, vou dar as boas-vindas aqui para o Vini, nosso host. Fala pessoal, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre uma das datas comemorativas mais importantes, né? Quem que nunca ou participou de um desfile, ou pelo menos já viu desfiles gigantescos que a gente faz Brasil afora nessa data, né? Principalmente nas capitais. E também vamos conversar um pouquinho com o professor Chico, né? Pedir o professor Chico se apresentar, contar um pouquinho para a galera. Beleza, minha gente? Tudo bem? Prazer estar aqui para participar desse podcast. Beleza, Léo, Vini. E estamos aí. Vamos falar, então, de independência do Brasil e sobre esse 7 de setembro, né? Que vocês já começaram comentando que, para muita gente, é só um feriado, né? É só um dia vago. Muita gente comemora o 7 de setembro só para viajar, né, quando professor? cai de segunda a sexta-feira, né? Para muita gente é só mais uma data para viajar. Quando dá uma emenda, um feriadão, né? Exatamente. Então, professor, vamos começar falando exatamente sobre isso. Como que o 7 de setembro se concretizou, né, com uma data tão especial? Qual era a situação no Brasil e como que tudo começou, vamos dizer assim? Bem, cara, o processo de independência do Brasil, ele começa a ganhar, assim, um corpo maior quando a família real portuguesa veio morar no Brasil em 1808, né? Saíram lá de Portugal no final de 1807, chegaram aqui em 1808. Na época, Portugal era governado pelo príncipe Dom João, o futuro Dom João VI, né? Mas na época ele ainda era príncipe regente, porque a mãe dele era viva ainda, a Dona Maria Louca, como ela é conhecida, mas era ele que estava, de fato, no governo. E eles vieram para cá fugindo de uma invasão de Napoleão Bonaparte, né? Napoleão Bonaparte, imperador da França, estava invadindo Portugal. E a família real veio para cá. E na época veio também junto, né, o filho de Dom João, Pedrinho, naquela época, né, o menino Pedro, que vai crescer aqui no Brasil e que depois, com o desenrolar dos fatos, vai acabar sendo, né, o proclamador da independência. Mas, resumindo, a gente pode dizer o seguinte, que com a vinda da família real para cá, aconteceu uma espécie de uma inversão, porque o Brasil era colônia de Portugal, só que o governo português estava morando no Brasil. Então, o Brasil virou meio que sede, né, do governo português. Então, várias atitudes do governo português aqui foram fazendo a elite brasileira, né, os proprietários, os ricos comerciantes, os proprietários de terra, foram começando a sentir um certo clima de agora a gente não é mais periferia, né? Agora a gente é centro. Pegou no ego da galera. E como é que é? Pegou no ego da galera, começaram a se achar importante. E não só no ego, como, assim, na prática teve coisas importantes, né? Por exemplo, olha só, no ano que Dom João chegou aqui, os primeiros atos dele foi, isso em 1808,
foi um decreto chamado de abertura dos portos às nações amigas, que na prática permitia que viessem produtos de outros lugares, basicamente da Inglaterra, mas que produtos podiam entrar no Brasil. Antes, o comércio brasileiro, a entrada de produtos no Brasil era exclusivamente de Portugal, né? Existia uma parada chamada Pacto Colonial. Então começa a ter uma abertura comercial maior, né? Isso é um exemplo de elemento prático, né? Que faz essa elite brasileira gostar. Então não é, tem o ego, mas não é só isso, né? Chico. E inclusive em 1815, quando Napoleão Bonaparte já não era mais um problema na Europa, 1815 é o ano da queda final de Napoleão, Dom João poderia até voltar para Portugal, digamos assim, mas houve a opção por permanecer no Brasil. E só que o Brasil, em 1815, pela permanência de Dom João aqui, foi decidido que o Brasil deixava de ser oficialmente uma colônia e passava a ser parte do reino português. Então, até o nome oficial de Portugal mudou. Passou a ser Reino de Portugal, Brasil e Algarves, né? Que é um outro território. Chico, eu vou rebobinar um então, pouquinho. Quer dizer, o Brasil não era mais colônia oficialmente. Era um pedaço de Portugal. Eu vou rebobinar um pouquinho então, e voltar para a parte que eu acredito que muitos estudantes saibam, que a família real fugiu para o Brasil. Mas beleza, a invasão napoleônica, mas o Portugal estava em guerra com a França. Como que estava essa história aí? Tipo, por que Napoleão invadiu Portugal? É porque Napoleão Bonaparte ele tinha uma pretensão de ser mais do que um imperador da França, né? Os planos dele era, cara, de fazer da Europa o seu império, né? E grande parte da Europa baixou a cabeça para ele. Mas a grande pedra no sapato de Napoleão era a Inglaterra. A Inglaterra era a principal potência econômica, a principal potência industrializada. E invadir a Inglaterra não dava. Napoleão, para quem não lembra, para quem não sabe, antes de ser imperador, ele já era um general, né? Um comandante militar super bem sucedido. Então, por terra, cara, não vou dizer que era impossível uma derrota de Napoleão, porque chegou um momento que ele vai perder, mas por terra ele era muito temido. Mas para invadir a Inglaterra, não dá para invadir por terra, né? Porque a Inglaterra está numa ilha. Então, ele até tentou, até teve uma batalha naval de Napoleão com a Inglaterra, em 1805, né? Da França com a Inglaterra. Mas a França perdeu. Aí o que Napoleão fez? Pensou, vou ferrar com a Inglaterra de outro jeito. Eu vou proibir todas as nações da Europa de fazer comércio com a Inglaterra. Foi chamado de bloqueio continental. E aí, dessa maneira, a Inglaterra quebra e esses países, em vez de comprarem da Inglaterra, vão comprar da França. Então, a Inglaterra quebra e a França se fortalece. E quem não obedecer, aí eu vou lá e dou porrada. Então, a treta de Napoleão com Portugal é porque Portugal não aderiu, né, não obedeceu. Né? Portugal já tinha relações antigas, né, alianças antigas com a Inglaterra, e Portugal, então, não aderiu ao bloqueio continental. Portugal ficou ainda aliado da Inglaterra. E aí Napoleão foi tentar cumprir a promessa, né, de invadir Portugal. Perfeito. Então, aí, depois, enfim, a família real vem para o Brasil, aí a gente tem toda essa questão que você comentou, da elite brasileira e tal. E como é que ficou a galera lá em Portugal, assim? Dom João VI no Brasil, Reino Unido, de Brasil, Portugal e Algarves, e aí, como é que ficou a galera lá? Bom, depende qual galera, né? Vamos pensar assim, que a alta nobreza veio junto com a família real para cá. Vocês lembram quantas pessoas, mais ou menos, vieram com a família real? Não. Eu não faço ideia. Ainda fala em família real. Pensa que é Dom João, a mulher dele e os filhos, né? Mas, cara, estima-se por volta de 15 mil pessoas. Veio Portugal inteiro, então? Na verdade, veio toda a alta nobreza para cá. Ficou por lá os, né, digamos, os nobres lá de terceiro, quarto escalão e a burguesia.
Então, vamos pensar que a burguesia portuguesa, os comerciantes portugueses, essa é uma elite econômica, uma elite que não tem o status político e social, mas é a galera da economia. Essa galera tá, furiosa, porque não só pela questão do rei ter ido embora, não só pela questão da família real ter vindo para o Brasil em si, mas porque economicamente eles foram prejudicados. Ele não só foi embora, né? Ele fugiu. Ele não só foi embora, tipo, como se tivesse fazendo uma viagem para o Brasil. Ele fugiu do Napoleão, né? Ele se transferiu para cá. E, sim, vale dizer, né, que a Inglaterra ficou meio que tutelando, assim, Portugal, né? Tipo, os ingleses ficaram responsáveis por Portugal. Inclusive, foram os ingleses que impediram que Napoleão conseguisse efetivar um domínio em Portugal. Napoleão não conseguiu se estabelecer em Portugal. Só que, voltando a falar da burguesia, cara, eu disse que Napoleão abriu os portos, né, em 1808. Isso é ruim para a burguesia portuguesa. Mas depois, em 1810, Napoleão, Dom João abriu os portos. E depois, em 1810, Dom João fez um tratado com a Inglaterra, chamado de Tratado de Comércio e Navegação, que determinava que os produtos ingleses eles não apenas podiam entrar no Brasil, como eles entravam pagando menos tarifa alfandegária do que produto português. Quer dizer, era mais vantajoso para quem estava no Brasil comprar da Inglaterra do que comprar de Portugal. Então, pensa que a burguesia portuguesa lá tá, cara, raivosa de raiva, né, de Dom João, né? E querendo que ele volte para Portugal, mas não só querendo que ele volte por saudade, né? Não é saudade de Dom João. É querendo que ele volte para tentar reestabelecer o panorama anterior a tudo isso, né? Além disso, o Dom João também trouxe um monte de melhorias, né, para o Brasil. Ele construiu universidades, coisas do gênero, né? A gente costuma dizer que teve um certo processo de europeização, né? Mas, assim, essas melhorias, a gente pode dizer, a questão da urbanização no Rio de Janeiro, obras, né? Esse período ficou conhecido como período... Importante. Esqueci o nome agora, mas acho que é joanino. Período joanino, período de Dom João no Brasil, período joanino. Não é porque, tá, os brasileiros, vamos fazer pelos brasileiros, é para atender os interesses da elite portuguesa que está aqui, da nobreza portuguesa. É interessante. Só que é óbvio Beleza. que a elite brasileira tá naquela lance, né? Tá se sentindo prestigiada, né? Ó, que maravilha, olha só, aqui agora estamos progredindo, né? Somos o centro. E como é que, tipo, Dom João gerenciou isso, né? A gente tinha a elite brasileira aqui contente, feliz e tal, festa. E em Portugal, uma certa crise com a burguesia e tal. Como é que Dom João gerenciou isso? Cara, Dom João vai meio que tentar ignorar os clamores lá dessa elite portuguesa enquanto pode. Só que, tipo, ele estava firme no propósito de ficar aqui, né? Essa inversão por ele continuaria. Então, ele tenta mesmo... O que eu vou dizer? Que palavra que eu vou falar? Ele, cara, vira as costas para não falar outra coisa para a galera de Portugal. Né? Podemos pensar em uma outra expressão aí, mas deixa assim. E só que chega um momento que é insustentável. Chega um momento que é insustentável isso. Quando chega o ano de 1820, essa burguesia portuguesa vai fazer uma revolução, um movimento grande em Portugal, chamada de Revolução do Porto, ou Revolução Liberal do Porto, que apesar do nome Revolução Liberal, o objetivo em relação ao Brasil era fazer o Brasil voltar a ser colônia. Então, eles exigem o retorno de Dom João, ameaçam Dom João, fazem ameaças até mesmo de, talvez, destroná-lo. E aí Dom João, cara, não vê condições de permanecer aqui. Ele se sente... A ameaça, a pressão dessa elite portuguesa faz com que ele decida retornar para Portugal.
Mas aquela elite... Só que essa revolução... Oi? Aquela elite portuguesa que veio com ele quando ele veio fugido de Napoleão, ele voltou depois que o Napoleão caiu? Eles voltaram, né? Em 1815, ou eles se mantiveram no Brasil? Nada, aí é, digamos, alguns vão voltar, mas enquanto Dom João não volta, a maioria não volta também. Entendi, ou seja, né? A maioria voltou só quando ele voltou mesmo. E ainda assim, muita gente ficou, não voltou todo mundo. Mas pensa que essa alta nobreza que veio para cá junto com Dom João não tinha por que voltar para Portugal se Dom João estava aqui, né? Sim. Porque é aquela galera baba-ovo de Dom João, né? Tá aqui amando, digamos assim, né? Ali nas tetas de Dom João, ou, né? Da monarquia. E aí, quando Dom João volta, em 1821, Dom João volta, mas ele não volta mais para ser o rei poderoso, o rei absolutista. Essa revolução do Porto, ela vai formar uma espécie de parlamento lá em Portugal, que vai ser conhecido como as Cortes Portuguesas, mas é uma espécie de parlamento. Vão começar a redigir uma constituição para Portugal. Ou seja, Dom João volta, mas não volta como um rei poderoso, né, como ele era, ou pelo menos em tese era, né, um rei absolutista até então. E aí, né? Pode falar. Depois que o Dom João voltou também, a corte portuguesa tentou reverter tudo que ele tinha feito no Brasil, né? Eles tentaram, tipo, fazer com que o Brasil voltasse a ser uma situação mais colonial, digamos assim. Esse era o grande objetivo dessa revolução lá de Portugal, da Revolução do Porto, em relação ao Brasil, era esse. Era fazer o Brasil voltar à condição de colônia. Era desfazer a parada do Brasil ser Reino Unido, era voltar a ter pacto colonial, onde, né, quem está no Brasil só poderia negociar com Portugal. Só que tem um detalhe, né? Aí é que entra o grande link dessa história toda com a independência. Quando Dom João voltou Dom João, voltou grande parte dessa alta nobreza. Ficou um espólio aqui. Mas... E quem ficou? Pedrinho. Aquele menino que agora já não é mais Pedrinho, já é Pedrão, né? Ele ficou como... Ele não ficou como um traidor, né? No primeiro momento, ele ficou como príncipe regente, como representante de Portugal aqui. Só que, cara, tem até um hit do Chico, que talvez alguns dos amigos que estão nos vendo talvez conheçam, que é o hit do Chico da Independência do Brasil, que o refrão a gente diz assim: Dom Pedro só quer poder e moral, independência ou morte é o sinal. Dom Pedro era um jovem ambicioso, o cara que tem essa ambição, tem um desejo de poder, e existe essa elite brasileira que tinha curtido tanto essa história do Brasil ser centro e não ser periferia, que está apavorada com o risco do Brasil voltar a ser uma simples colônia como antes. E aí, o que vai acontecer? Vai haver a aproximação de Dom Pedro com essa elite brasileira. E daí vai brotar o processo de independência, ou vai se encaminhar realmente para a concretização da independência. E como é que surge nesse meio termo aí a figura do José Bonifácio, por exemplo? Então, José Bonifácio, ele é o principal articulador dessa elite brasileira. A gente chama essa elite brasileira, aparece, né, nos textos dos principais historiadores, como o Partido Brasileiro. Não partido ainda no sentido que a gente entende hoje, como uma democracia, uma agremiação política, assim, né? Mas dos interesses dessa elite brasileira. Então, ele é o grande nome desse Partido Brasileiro. Então, ele é o articulador, o líder. E que, ao longo desse processo de aproximação de Dom Pedro com a elite brasileira, ele vai acabar virando mais do que só um líder político, né? Ele vai virar um amigo pessoal de Dom Pedro, né? Então, ele vira o conselheiro de Dom Pedro, é esse líder da elite brasileira e é visto como o grande articulador, né? O cara que está ali, tipo, alfinetando Dom Pedro, dizendo, pô, temos que fazer, não podemos cair nas mãos de Portugal, seja o líder do processo. Por isso que ele vai receber o título, né, o Bonifácio, de o patriarca, né, da independência. E aí, mas a galera de Portugal não estava muito contente, né? Eles queriam... Retornou Dom João VI, retornou a parte da elite portuguesa,
Mas eles queriam mais, né? Eles queriam que Dom Pedro voltasse também, mais ou menos assim. Assim, é porque a galera lá, essa elite portuguesa, percebeu a ameaça, né? Essa aproximação de Dom Pedro com a elite brasileira era, cara, era visível assim por um bom observador que tinha possíveis consequências que não agradariam a Portugal, né? Então, as cortes portuguesas, como a gente chama esse novo governo português estabelecido por lá, vai pressionar Dom Pedro para voltar também, porque Dom Pedro está começando a realmente meio que cortar o cordão umbilical com Portugal, meio que dizendo, pô, quem manda aqui sou eu, ele está se aproximando, e então vai haver uma grande pressão para que Dom Pedro volte para Portugal também. E aí essa pressão ali no Só que, início sim, os portugueses no início de 1822 ainda gera aquele dia famoso, né? 9 de janeiro, dia do fico. Se é para o bem de todos e exatamente. felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. Uma frase que a gente não sabe se ele falou mesmo, né? E se falou é um pouco hipócrita, né? Mas, tipo, para o bem de todos, felicidade geral da nação. Da elite, no caso. Na verdade, o bem dele, né? Dos aliados dele. Mas é isso mesmo. Mas, ele está sendo pressionado pra caramba. ou seja, E assim, né? as ações que Portugal tomou com a Revolta Liberal de Porto ou Revolução? A Revolução. Revolução Liberal de Porto e essa questão do dia do fico, que eles estavam pressionando o Dom Pedro para voltar para lá, isso tudo influenciou na independência do Brasil, né? Influenciou. Ou seja, eles nos levaram à provável, independência, olha aí. Obrigado, Portugal. É provável. É claro que a gente não... História não tem nada de exata, né? Então, a gente não tem como, né, prever o que não aconteceu. Mas, por outro lado, é um exercício gostoso ficar imaginando possibilidades, né? Né? Então, é provável que acontecesse, de qualquer maneira, um rompimento. As coisas se encaminhavam para isso. Mas talvez essa pressão portuguesa tenha meio que acelerado um pouco esse processo. Sim. E tirando essa pressão das elites e pressão portuguesa, teve mais alguma coisa que influenciou a independência brasileira? Assim, digamos, esse processo de independência, quando a gente pensa, por exemplo, em povo, em participação popular, aí não dá para a gente pensar que tem participação popular, né? É porque quem é povo no Brasil? Quem é povo? Grande parte do que é povo, bom, são escravos, né? Os que não são escravos, mas o povo pobre, absolutamente excluído, alheio, né, a todas essas questões políticas. Então, tem assim muita uma compreensão daquela parte da população, uma compreensão muito pequena a respeito do que está acontecendo, né? Então, não dá para a gente imaginar que Dom Pedro tenha dito, eu fico, e o povo ficou, né, uma massa, né? Ou quando Dom Pedro deu lá o grito da independência, meses depois, realmente tinha uma galera lá, Dom Pedro, Desfilando, torcida organizada do cavalo de bombeiro na carroça. Pode crer que não teve, cara. Então, Mas... a gente costuma dizer que é um arranjo de elites ali, cara. É um arranjo de interesses. Porque deixa eu dizer para vocês o seguinte. Pensa uma coisa. Por que essa elite brasileira que queria independência, por que eles não articularam a independência entre eles? Tipo, dane-se Dom Pedro e vamos fazer nós aqui. Vamos romper com Portugal. Bom, talvez... O que eles iam ter que fazer para fazer dessa maneira? Fazer uma guerra contra Portugal? Declarar uma independência? Vai enfrentar Portugal como? Vamos fazer um exército popular? Quem é o povo? Não tem a menor estrutura, né? Escravo. E aí? Aí bota a arma na mão do escravo e depois, para tirar a arma da mão do escravo. Então, essa elite, ela quer independência, mas ela não quer perder os seus
os seus privilégios, Suas quer manter regalias. a estrutura. Exatamente. Então, por isso, essa aliança com Dom Pedro, juntando ali a fome com a vontade de comer, né? Os interesses de Dom Pedro com os interesses da elite brasileira. Até tem um filme nacional que retrata a independência, né? Que inclusive é estrelado por Tarcísio Meira, que ele ilustra esse grito da independência, que é uma carta que chega para o Pedro, e aí ele lê essa carta às margens do Rio Ipiranga e fica revoltado com o que lê, e aí resolve proclamar a independência, né? Proclamar a independência não, dar o grito da independência. A chance disso ter rolado mesmo é pequena, né? Na verdade, eu complementar o que o Leozinho está falando ainda, isso é algo que a gente aprende até, né? Que antes dele declarar a independência, ele recebeu uma carta de Portugal e uma carta do José Bonifácio, uma dizendo volta para Portugal e outra dizendo declara independência. E tem ainda um terceiro bilhete que veio junto da esposa dele, né, da princesa Leopoldina, dizendo algo do tipo os frutos, de maneira poética, tadinha da Leopoldina. Eu tenho uma certa peninha da Leopoldina, porque Dom Pedro não era assim um cara muito fiel, como vocês devem saber. Não era um bom rapaz. Ela disse algo assim: os frutos estão maduros, né? É hora de fazer a colheita, de maneira bem poética. Então, olha, o lance de que Dom Pedro estava em viagem no 7 de setembro é fato. Dom Pedro estava voltando de uma viagem, ele tinha ido a Santos, estava em São Paulo no momento, né? Se encaminhando para o Rio de Janeiro. E de ter recebido as correspondências, eu acho que é possível, sim, porque haviam chegado realmente correspondências de Portugal que eram assim meio que um ultimato, né? E uma dessas cartas, essa que vocês aprenderam nas aulas de história, que a gente continua comentando, dizia algo do tipo: Dom Pedro, não tens poder nenhum para fazer o que estás fazendo. Volte imediatamente para Portugal. Não passas de um rapazinho, não passas de um moleque. Porque vale dizer, né, que a gente não chegou a comentar, a gente está agora falando de setembro, mas entre janeiro, lá do Fico, e setembro, Dom Pedro foi tomando atitudes, assim, cada vez mais, que deixavam cada vez mais claro o rompimento. Cortando laços, né? Dom Pedro, por exemplo, fez um decreto chamado Cumpra-se, dizendo que qualquer ordem que viesse de Portugal só tinha valor no Brasil se ele falasse. Tinha que ter um intermédio ali. Se ele dissesse não, se ele falasse dane-se, não pode. Quer ver outra coisa? Dom Pedro fez um documento chamado Manifesto às Nações Amigas, dizendo, olha, qualquer país do mundo que queira falar com o Brasil, é comigo aqui, ó, é comigo. Dom Pedro, em junho, ele chamou o Bonifácio ali, a galera do Partido Brasileiro, e disse, vamos começar a pensar numa Assembleia Constituinte, começar a pensar numa Constituição. Ele está articulando isso há muito tempo. As coisas estavam... Como é que é? Ele está articulando esse rompimento e tal durante muito tempo, até chegar no 7 de setembro mesmo. Isso. Não foi então, aí, só uma revolta dele. Exatamente. Então, tudo isso fez as cortes portuguesas darem um ultimato para ele. E aí, quando ele dizem, né, que quando ele recebe lá a carta de Portugal, mais a carta do Bonifácio e ainda, né, o bilhete carinhoso da Leopoldina, tem aquele folclore também de que ele estava com uma certa indisposição intestinal, né? Ele tinha ali parado para trocar uma ideia ali com a moita, né? E aí leu aquilo tudo e disse, pensa só, cara, lá no meio do nada, com, sei lá, alguns guardas ali fazendo a segurança dele, lá no meio do nada, ele pega a sua espada e... Independência ou morte! Então, esse gesto lá no Ipiranga
Eu questiono, né? Não sei se ainda se fosse hoje em dia, tivesse alguém lá com o celular para ele dizer, filma aí que eu vou postar. Essa vai pro Pai TikTok. fala assim, ele... E deixa eu falar uma coisa para vocês curiosa também, que eu não sei se a galera tá ligada, que antes disso, lá no Rio de Janeiro, como o Dom Pedro estava viajando, a Leopoldina ela tinha ficado como regente interina durante a viagem dele. E ela se reuniu com o conselho, com os conselheiros, com os ministros de Dom Pedro, e inclusive o Bonifácio, e ela assinou um documento chamado Decreto de Independência, antes de Dom Pedro proclamar a independência. Então, ela teve assim um papel importante também nessa articulação, né? E algo que não é muito falado, muito citado. É que, na verdade, a independência do Brasil ela é tratada, na maior parte das vezes, de uma forma bem teatral, né? Assim, uma forma mais bonitinha, assim, mais poética do que realmente pode ter acontecido, né? Até porque a história é contada assim diversas vezes, né? É feita uma poesia em cima para poder deixar mais bonito. É porque assim, desde quando que essa história é contada? Quando que essa história começou a ser contada? No pós-independência. E quem é que estava contando essa história, então? Aqueles que fizeram o processo acontecer. Então, tenta-se criar um enredo, né, desse heroísmo, essa coisa bonita. Olha o nosso hino nacional. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. O cara pensa que o Ipiranga é o Rio Amazonas, né? e é um riacho, né? Então, tem essa questão São Paulo, né? Construção da imagem, né? O Ipiranga fica onde é atual São Paulo também, né? É uma coisa que muita gente também não sabe. Beleza, professor Chico, mas aí a independência ela é proclamada, né? Vamos dizer. Inicialmente ela é reconhecida pela Inglaterra, certo? E aí Portugal cobra uma certa dívida com relação a isso. Como é que foi essa diplomacia internacional, vamos dizer assim, para essa independência? Bom, vamos lá. Primeiro, antes da Inglaterra, o primeiro país que reconheceu a independência do Brasil foi os Estados Unidos, em 1824. Claro que não é por amizade, né? Mas o presidente dos Estados Unidos, na época, o James Monroe, ele proferiu uma frase, em 1823, se eu não estou enganado, conhecida como Doutrina Monroe, América para os americanos, né, que não concordamos com a interferência europeia na América, mas costuma-se ler nas entrelinhas ali América para os americanos como um interesse estadunidense de que os países da América não sejam dominados pela Europa para estarem abertos, né, às negociações, enfim, a eles, né? Sim. Então, isso em 24. Aí, em 25, a Inglaterra não reconheceu a independência antes de Portugal. A Inglaterra queria reconhecer, mas ela primeiro vai, digamos, mediar, ela vai botar uma certa pressãozinha em Portugal para Portugal reconhecer a independência. A Inglaterra só vai reconhecer a independência oficialmente, formalmente, depois de Portugal. Aí, em 1825, Portugal reconhece a independência. Aí tem um tratado, né, chamado Tratado de Paz e Amizade, onde o principal item é o pagamento de uma indenização. O Brasil se compromete a pagar uma indenização de 2 milhões de libras, que é uma fortuna na época. E a Inglaterra, inclusive, é a mediadora disso, né? Esse dinheiro ele não sai de um caixa brasileiro que nem existia. Na verdade, a gente costuma dizer que a Inglaterra emprestou para o Brasil, mas, na verdade, é uma dívida portuguesa que o Brasil vai assumir. O Brasil vai comprar a dívida, né? Então, Portugal fica livre da dívida e o Brasil que está devendo agora para a Inglaterra. A Inglaterra media. E aí, sim, no ano seguinte, 1826, aí a Inglaterra reconhece. Então, a concretização da independência, digamos, formalmente, é com a assinatura desse tratado de 1825. Mas e não foi um processo totalmente pacífico, né? Houveram alguns conflitos no Brasil após a declaração de independência. Era o que eu ia perguntar agora. Sim. Foi tudo assim, na diplomacia, assim, na conversinha e
Não, com certeza não. E vocês dois iam perguntar e eu ia falar, né? Então, Tamo ligado. Não Não foi combinado, tá, galera? Uma boa transmissão de pensamento, aí estamos conectados, literalmente. Então, teve guerras de independência, né? Existe um certo mito de que foi tudo pacífico, mas não é verdade. Não foi uma revolução de independência, algo generalizado, assim, revolution, como nos Estados Unidos, mas o que aconteceu? Em algumas províncias do Brasil, né, que hoje a gente chama de estados, né, naquele momento províncias, haviam tropas portuguesas fiéis a Portugal. Tropas portuguesas que não apoiaram Dom Pedro, né, que consideraram Dom Pedro traidor. Então era preciso banir, expulsar essas tropas portuguesas do Brasil. Então as guerras de independência basicamente trata-se dessa expulsão de tropas portuguesas. E só que tipo não foi algo generalizado, né? Aconteceu, por exemplo, com certo destaque na Bahia, teve também no Pará, no Maranhão, na região do Piauí, um pouco no Rio de Janeiro, em algumas outras áreas, na Cisplatina, que é o atual Uruguai, né, que na época era uma província brasileira. Mas, assim, nada generalizado, mas teve conflito, sim. E, nesse caso, vale destacar que o Brasil não tem um exército, né? Tem ali umas tropas de Dom Pedro, as tropas que ficaram fiéis a ele. Tem alguns brasileiros voluntários, tem. Mas Dom Pedro vai precisar, para poder concretizar essa expulsão, ele vai precisar contratar mercenários, né? Ele vai contratar mercenários ingleses, mercenários franceses, para poder concretizar essa expulsão de tropas portuguesas. Mas esse processo é o que a gente entende por guerra de independência, no caso brasileiro, né? A expulsão dessas tropas. E aí o Brasil, como um todo, na verdade ele fica independente, né? Enfim, o Brasil, mas com características bem aportuguesadas, né? Porque a gente tem um Dom Pedro, que é português, a elite brasileira veio de Portugal, então também é portuguesa, e na verdade vira uma... tipo, é independente, mas ao mesmo tempo total conexão com Portugal através das pessoas, né? Da população, da estrutura do sistema, como tu citou, né? É algo bem diferente quando a gente compara com o restante do continente americano, né? Porque olha os Estados Unidos ou mesmo os países da América Espanhola, né? Que eram colônias espanholas, pós-independência, constituíram repúblicas. A única exceção é o México, né? O México foi uma monarquia, mas por poucos anos depois virou república também. Então, a única monarquia duradoura é a brasileira. E o único, não é o único, mas o principal ponto para a gente entender isso é como aconteceu o processo, né? Foi um processo muito diferente do restante, né? Um processo que é conduzido pelo filho do rei de Portugal, né? Então, quer dizer, o Brasil está independente, mas quem é o rei brasileiro? É um português, filho do rei de Portugal. Então, é bem, vamos falar assim, peculiar, no mínimo, né? Mas beleza, professor Chico, eu tava pensando aqui uma dúvida que me surgiu agora, nem tinha pensado nisso, mas a gente tem o rei de Portugal, né, do Reino Unido, de Brasil, Portugal e Algarves, que tá lá em Portugal, né, o rei Dom João VI, e aí o filho dele tá no Brasil, começa um movimento de independência, e de repente o Brasil é independente. Como é que ficou a relação familiar aí? Cortaram relações, estão de boa, como é que foi? Saiu do grupo do WhatsApp, bloqueou no Facebook. Pois então, claro que a gente não tem como saber exatamente o que se passou na cabeça e no coração, mas tem alguns indícios assim. Primeiro, dizem que Dom João, antes de retornar para Portugal, ele falou para Dom Pedro algo do tipo assim: olha, meu filho, se for para o Brasil ficar independente, se for para ter que fazer alguma coisa, alguma atitude mais drástica, eu prefiro que seja nas tuas mãos, que eu sei que sempre vai me respeitar, do que nas mãos de um qualquer.
Então, isso dá talvez um pouco a entender que talvez com Dom João as coisas não tenham ficado tão ruins, né? Pessoalmente falando. Mas é uma especulação, né? E um outro elemento é que naquele tratado que eu comentei agora há pouco, o Tratado de Paz e Amizade, né, o Tratado do Reconhecimento, tem além da indenização, né, tem um item interessante que diz que Dom João ele passa a ser o imperador honorário do Brasil, que é um título que, na verdade, não significa nada, é só simbólico. Imperador honorário, é só para dizer, tipo, de honra, mas que também evidencia, talvez, uma tentativa de amenização aí, né, nesse contexto. Então, talvez as coisas não tenham ficado tão ruins assim, talvez no primeiro momento o cara tenha saído do grupo do WhatsApp, mas depois tenha pedido Teve o almoço de domingo depois, com todo mundo junto, deu tudo certo. Isso aí. Mas, professor, e outra coisa, essa comunicação, né? Porque a gente fala, Dom João falou pro Dom Pedro que tal, o Dom Pedro falou para não sei quem que tal. Mas isso demorava muito tempo, né? Porque eram cartas, enfim, né? Como que funcionava? Como é que uma mensagem do Dom Pedro chegava pro Dom João e, tipo, quanto tempo levava isso? É muito variável, mas nessa época aí, cara, por volta de... Vai depender muito das condições climáticas ao longo da viagem, mas vamos colocar aí 30, 40 dias, né? Algo isso quando nessa chegava, média, né? aí para a conclusão de uma travessia, né? É um negócio bem, bem diferente, vamos dizer assim, né? Bem distante da realidade. Uma história interessante, que não tem muito a ver, mas como a gente comentou mais cedo da Leopoldina, é a questão que hoje a gente vê o Tinder, né? A gente pensa que as pessoas vê lá o que não são de verdade, redes sociais, mas tem aquela história do Dom Pedro também, né? Que ele casou com a Leopoldina sem saber como é que ela era direito. Porque foi por um quadro, ele se apaixonou pelo quadro, a hora que ela chegou aqui, não deu muito certo. Não deu match. E assim, cara, com todo... Claro que, né, as opiniões podem ser muito diversas, mas acho que ele é que não simpatizou, né, quando viu pessoalmente, mas a Leopoldina era simpática, né? Mas, enfim, né? É o lance da química. Mas sabe que, estou falando da Leopoldina, se a gente for pensar no pai de Dom Pedro, Dom João, né, a situação é ainda mais complicada, porque o Dom João era casado com uma espanhola, né? Com a Carlota Joaquina. E também eles se conheceram primeiro por retratos. E a Carlota Joaquina no retrato era, assim, coisinha mais linda. E quando Dom João, dizem que quando Dom João a viu, só que ele também, né? O retrato dele que foi enviado para ela também era aquele príncipe imponente. E ele também não era lá, assim, tudo aquilo, né? Pelo menos que se esperava. 2 metros de altura, dizem que quando olhos os dois azuis. se viram pela primeira vez, eles se encontraram, eles eram bem novos, né? Quando eles se encontraram, dizem que foi assim, alguns segundos de um olhando para a cara do outro e errei o lugar. Tipo, não pode ser verdade. Não é verdade. Né? Então é complicado, né? Ou seja, mas era hoje meio em dia de também família, o então. Tinder aí e etc. Tem. Eu não que eu esteja, né? Não frequento esses ambientes há muitos anos. Mas tem as paradas de filtro também aí. Acho que a galera usa, não usa? Eu ouvi dizer, pelo menos. Usa. Mas não é de hoje em dia, né? Antes só não tinha tanta tecnologia, mas já existia. Era via pintura. A galera hoje no Tinder tem que dar uma filtrada antes de dar match. de botar. Mas tu pensa naquela época, tu chama o pintor para pintar o retrato da princesa. Se o cara tem que caprichar, o cara dá uma... É o que a gente brinca hoje, né? Para o fotógrafo, faz ficar mais bonito aí. Não dá, mas o pintor podia, né? Dar uma mudadinha. Né? Mas então, beleza, professor Chico, vamos nos encaminhando aqui para o final do nosso segundo episódio do podcast Na Órbita do Enem. Ressalto aqui que esse podcast é realizado pelo Nota Máxima e pela AO EdTech.
Sigam nas redes sociais, @notamáxima e @ale.edtech. Agradecer a presença, primeiro, professor, que nos trouxe essa carga de conteúdo que é muito importante para qualquer estudante que queira tirar boas notas no Enem, queira ir bem na prova de Ciências Humanas, queira ter boas referências, de repente, para um tema de redação. Então, agradecimentos finais, palavra final, professor. Eu queria fazer um comentário sobre algo que a gente falou bem no começo do nosso encontro. A questão do 7 de setembro. E por que o 7 de setembro, então, não é, no final das contas, uma data que emociona? Pelo menos pode emocionar alguns, mas, historicamente falando, não é para a maioria das pessoas uma data que... Vamos lá, vamos pensar no 4 de julho nos Estados Unidos. A galera vai lá e bota branco, azul e vermelho e se emociona e chora. Artifício, tiro para cima. Foguete. Por que aqui tem a galera que valoriza, mas não é uma coisa assim majoritária. Na verdade, a história, a maneira como as coisas se encaminharam, né? A gente não teve uma participação popular, né, no processo. Quando um estadunidense chora na independência, ele está chorando a memória. Pô, cara, de repente ele sabe até o nome do ancestral que lutou na Revolução. E aqui no Brasil foi esse processo diferente, vamos falar assim. Elitizado, né? Então... Oi? É um processo elitizado, né? Afastou muito da massa, vamos dizer assim. Nem tinha uma massa tão grande também. E apesar de não ter sido pacífico, não teve uma batalha tão gigante assim como Portugal também, né? E não existia o sentimento que os norte-americanos tinham. De, tipo, vamos ficar independentes e construir uma nação. Não existia um sentimento de nação brasileira, né? Que foi algo que, a trancos e barrancos, foi se tentando construir depois disso, né? Então, claro, tudo isso acaba desembocando no que é o 7 de setembro para muita gente hoje. Então, eu não considero que seja um processo pior, né? Poxa, como é feio, pode não ter patriotismo, não é questão de ser pior, mas a forma como as coisas aconteceram, porque a gente estuda em história que o que nós somos hoje cada um de nós, até na nossa vida pessoal, e também não é diferente a nível de país, o que nós somos hoje é fruto daquilo que vem acontecendo, né, em todos os tempos anteriores. Por isso que é importante a gente entender um pouquinho, né, essa história do nosso país e não só comemorar que a gente vai ter a terça-feira, nesse caso, esse ano, para ficar em casa ou para viajar. Também momento de pensar um pouco, né? Creio eu, né? Claro que aqui já vão dizer, isso é papo de professor, mas fazer o quê? Eu sou professor, né? Mas pensar um pouco, sim, sobre o que significa ser independente, né? O que será que independência é só não pertencer a Portugal, né? Ou será que para a gente poder se dizer independente precisaria de tantas outras coisas, né? A própria forma como a população brasileira viveu e vive, enfim, tem muito a se refletir, né? Mas aí seria tema para um outro encontro desse, né? O sentimento patriota do brasileiro aí, você pode ir longe, né? Inclusive, esse foi tema de um podcast parceiro nosso aqui, que é o Profcast, e falaram sobre isso essa semana e é bem pertinente. Enfim, é um tema para debater só ele, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Professor, obrigado pela participação, então. Opa, você queria falar mais alguma coisa? Não, eu ia exatamente agradecer. Obrigado, né, pela participação, obrigado por ter aceitado participar. Acho que foi bem interessante essa conversa entre a gente. A gente tentou fazer mais o lado do aluno, assim, né, fazendo mais perguntas e o senhor passou todas as respostas que a gente tinha. Talvez tenha ficado alguma coisa ou outra, mas a gente também já vou pedir permissão para o senhor para a gente divulgar também a música que o senhor citou aqui no meio, sobre a independência do Brasil. Acho que era bem interessante a gente divulgar junto com o podcast até para que eles possam ter acesso a essa música. Né? Com certeza. Para mim foi um prazer, né? Espero ter colaborado aí com as dúvidas da galera, né? Com os nossos alunos do Nota Máxima e
E toda a galera que curte o Nota Máxima, né? Estamos juntos e quando precisar, estamos à disposição. Hits do Chico da Independência É verdade, do Brasil, pessoal. né? Segue lá no YouTube, Hits do Chico. É Chico Hits, né? História Chico História Hits, Chico é Hits. o canal do Chico no YouTube. E, já que estão me dando essa brecha, né, no nosso perfil no Instagram também, a gente tem os Hits do Chico lá, que também é o mesmo nome, História Chico Hits. Sigam nas redes sociais, História Chico Hits. Vocês não vão se arrepender, gente. O jeito de aprender história fica muito mais fácil cantando ao som de Chico e seu parceiro Chico Neto. Às vezes é o Chico Neto, às vezes é o Chico Júnior, tem uma família de violões. Aqui, Tem né? uma família de Mas violões. não... Para quem não entendeu, Chico Neto e Chico Júnior são violões. São os violões. Eu sou o Chico, aí tem os Chico primeiro, aqui. Chico segundo. Olha, tem o Chico Júnior, o Chico Neto, o Chicolão 2.0 e tem mais alguns que não estão batizados ainda. Falta batizar. Mas beleza. Galera, muito obrigado para quem ouviu. Muito obrigado para quem está nos acompanhando aí no YouTube, no Spotify, enfim. Teremos próximos episódios mais à frente para falar de outros temas. E, por favor, continuem nos ouvindo, compartilhem com seus amigos, se inscrevam no canal, compartilhe, clique no sininho e é nóis. Valeu, pessoal. Foi nóis. Até a próxima e valeu! Valeu, um grande abraço.